múltiplo. Vamos receber aqui o meu querido Jorge Folena, chegando aqui com toda a sua energia, toda a sua força, toda a sua capacidade analítica para comentar esses temas importantes do dia. Começando, Folena, bem-vindo, bom dia para você, sempre um prazer. Acho que a gente pode começar falando um pouco dessa marcha da família que completou aí 60 anos ontem e que foi um empurrão, né, decisivo para que os militares pensassem que tinham um apoio popular. Que perigo que é isso, né? Até hoje. Jorge Folena conosco aqui no 11 News. Bom dia, Conde. Bom dia, nossos internautas que nos acompanham. Conde, olha, programa hoje com uma pauta, né? Uma pauta muito importante, com muitos temas. A começar com esse tema da Marcha pela Família. Mas antes da Marcha pela Família, é importante nós lembrarmos que uma semana antes, no dia 13 de março de 1964, nós tivemos talvez um dos maiores discursos da história do país, que foi exatamente o Comício da Central do Brasil, promovido, organizado pelo presidente João Goulart, na época, em que ele encaminhou as suas propostas de reforma de base. Reformas que eram importantíssimas e ainda continuam sendo importantíssimas para o Brasil. O discurso de João Goulart, em 13 de março de 64, ele é atualíssimo. Ele é atualíssimo. Tudo aquilo que foi proposto em 13 de março de 64, né, vale para os dias de hoje. E essa é a luta que tem enfrentado o presidente Lula e o governo enfrentou a presidenta Dilma no impeachment dela, e tudo isso que nós temos verificado. E esta marcha pela família, que começa no dia 19 de março aí em São Paulo, é exatamente a revelação de uma sociedade brasileira, urbana, formada por uma classe média extremamente conservadora, extremamente atrasada, uma classe média que, de uma maneira em geral, não respeita exatamente a distribuição da riqueza, da qual ela deveria também se beneficiar, porque esta classe média, ela integra a classe trabalhadora, ela não se constitui nem faz parte da classe dominante. Não há empresário, não são os empresários exatamente, eles não são os capitalistas. Eles acham que são, né? Mas não são, mas é importante esclarecer isso. Então, são trabalhadores numa condição de vida um pouco melhor, um pouco melhorada, com uma vida com um pouco de salubridade em relação aos demais trabalhadores, que, infelizmente, aderem ao discurso atrasado da classe dominante. E, no caso do Brasil, o que o presidente João Goulart estava apresentando, Conde, com sinceridade, não foi nenhuma reforma, começar que era por uma reforma. O próprio título já diz, reformas de base. Reforma não é algo revolucionário, é algo para tentar melhorar, tentar acomodar as coisas. Então, o que Jango apresentou não era uma proposta socialista, não era uma proposta comunista, como na época se dizia. E como hoje, ainda, essa mesma classe média diz que o presidente Lula quer fazer. Os meios de comunicação de hoje são os mesmos meios de comunicação empresarial do passado. São os mesmos que atuaram em 64, atuaram antes em 54, 53, 54, também contra Getúlio. E 10 anos depois, esses mesmos grupos vieram atuar contra João Goulart, fazendo uma deposição contra o presidente. Então, essa marcha de 64 é reflexo. Quer colocar o áudio do discurso? Não, eu só coloquei para ilustrar. Esse aqui é o discurso do João Goulart em 64. Ah, não, isso aqui parece que é na China, né? Não, isso não é na Central, não. Isso é no Parlamento, né? Eu vou buscar o 64. Não sei se tem mais. A ida dele, ele foi fazer uma visita à China. Mas, exato. Então, o Conde, veja, o que eu quero destacar, é importante você lembrar isso, né? E nós estamos exatamente nesse período, nesse mês de março e abril, né? É o mês da memória nacional. É o mês da memória nacional por justiça, memória, justiça, verdade e justiça. Por quê? Nós nunca mais desejamos que o Brasil tenha um outro golpe. E veja, tivemos um golpe em 64, uma ditadura que durou 21 anos, não fizemos uma justiça de transição, esses mesmos filhotes, tá? Quando é filhote, o Brizola usava essa expressão, mas é até uma expressão utilizada pela
pelo pensamento político brasileiro. É um pensamento, né, isso faz parte, né, da obra do Vitor Nunes Leal, sempre procuro lembrar isso, em que ele falava, dentro do patrimonialismo brasileiro, do filhotismo. São esses filhotes, né, que continuam até hoje. Vejam vocês, Conde, temos 2 governadores agora de Estado em Israel. Isso tem a ver com o tema da marcha. Estão em Israel, não foram convidados oficialmente pelo Estado de Israel, foram para Israel, né, estão lá com um governo fascista, um governo autoritário, um governo que está praticando um grave genocídio aos olhos de todos. E estão lá exatamente porque são os filhotes da ditadura, são os filhotes que não querem justiça social, não querem um país justo, não querem distribuição da riqueza. Tanto o governador de São Paulo como o governador de Goiás são os legítimos representantes do atraso. São pessoas que não têm nenhum compromisso com o desenvolvimento do país, com a soberania brasileira. E são capazes, inclusive, de praticar uma grave violação constitucional, porque eles não são chefes de Estado. Quem fala pelo Brasil como chefe de Estado, segundo a Constituição brasileira, é o presidente da República. E eles estão indo lá, né, num governo que não respeita a República Federativa do Brasil, não respeita o chefe de Estado brasileiro. Ou seja, são governadores que não têm compromisso nem com o seu país, nem com a Constituição que eles juraram defender. Então, criticaram o Lula lá. Exatamente. Então é gravíssimo isso que está acontecendo, a ida deles a Israel. É o reflexo de uma sociedade, Conde, né, que ainda não se encontrou. Então a marcha de 19 de março, essa marcha que colocaram inclusive o nome de Deus nesta marcha, Deus, né, a princípio, né, como se coloca, os teólogos, é para falar sobre amor, é para falar sobre justiça, e não falar sobre ódio, sobre destruição. É isso que os teólogos nos apresentam. É um Deus do amor e não o Deus da destruição. E essas pessoas marchavam com Bíblias na mão, com crucifixos, para colocar no Brasil, impor no Brasil uma ditadura que foi sanguinária, uma ditadura que perseguiu, que torturou, assassinou, uma ditadura que até hoje não teve seus delitos julgados, porque essa mesma classe média, essa mesma classe dominante conservadora, que essa classe média bate palmas, como estamos vendo agora aí, essa classe média, o Conde, ela se coloca exatamente contra os interesses dela, como eu falei, mas principalmente do país, do povo brasileiro. Então não são pessoas compromissadas, são pessoas que têm ligação com atraso, batem palma para a morte, batem palma para a destruição. E nós não podemos, até hoje, infelizmente, né, passar esse passado, vamos colocar assim, resolver aquilo que eu chamo de passado não resolvido. É por isso que nós temos ainda, agora, Marcha para Jesus, promovida por neopentecostais, querendo restaurar isso. Conde, o passado não se restaura. O passado só nos serve para nós observarmos, para compreendermos o presente e projetarmos o futuro. É impossível reviver o passado. Olha só que curioso, estou vendo essas... Bom, a história está passando aqui na frente de vocês, né? Aqui eu estou vendo, parece que tem policiais aqui tocando corneta e tudo mais. Aí, esse pessoal aqui é da polícia, na marcha. Sim, eles estavam juntos. Polícia de São Paulo, essa marcha foi convocada... Foi oficial a marcha. Um deputado de São Paulo, do PSD, que era ligadíssimo à Igreja Católica, acho que é Cunha Bueno, se eu não me engano, não me recordo agora exatamente, mas se eu, por acaso, estiver citando errado, o pessoal nos ajude a corrigir. Mas, ô Conde, veja, isso que se passou, está se passando aí, nós acabamos de assistir no Brasil entre 2013 e, principalmente, no impeachment da presidenta Dilma, por essas mesmas pessoas que foram para a rua para depor indevidamente uma presidente que foi eleita pela maioria do povo brasileiro. É a mesma coisa, é o passado. Né? O passado e aí a gente tem que fazer uma reflexão, Folena, do seguinte, quer dizer, quem vai para a rua necessariamente não tem a democracia no seu horizonte. Quer dizer, as pessoas às vezes vão para a rua, às vezes quase sempre a gente está vendo na história brasileira, né, para sufocar a democracia, o que seria uma contradição em termos, né? Mas é uma coisa lamentável. A gente viu isso aqui em 25 do último mês, aqui, 25 de fevereiro, na Avenida Paulista também, pessoas pedindo
Dessa vez não, porque dessa vez Bolsonaro está acuado com o indiciamento, com as questões das investigações, mas em tempos ali um pouco pretéritos, né? Por exemplo, no 21, no 7 de setembro de 2021, 2022, pedindo assim intervenção militar. Aliás, eu peguei aqui para mostrar para você, para o público aqui, meu querido Folena, olha só essa imagem. Isso aqui é o ódio dos próprios golpistas, né? Das pessoas que querem golpe, com os militares que não deram golpe. E aqui eles colocam o militar de melancia pintando meio fio, que é a crítica, melancia verde por fora, vermelho por dentro, comunista por dentro. Você vê que eles estão indignados, porque os militares não deram golpe. O Conde, olha, isso é bom que você está trazendo para mostrar o seguinte. Isso tudo é um efeito. É um efeito que nós vimos em 64, verificamos em 2013, verificamos em 2016, no impeachment da presidenta Dilma, verificamos em 2018, com a prisão indevida do presidente Lula. De um lado da sociedade, um grupo defendendo democracia, defendendo justiça social, defendendo o mínimo de distribuição da riqueza entre todos os brasileiros. Brasil, volto a dizer, é um país muito rico, muito, muito rico, mas com um povo, infelizmente, muito, muito pobre. Então, nós estamos aqui na luta por justiça social. Então, nós estamos lutando por democracia. Por outro lado, há os que se opõem à democracia, que se opõem à distribuição, né, da riqueza, que não permite que pessoas possam ter acesso ao ensino, que possam ter um trabalho justo, que possam ter um salário justo. Então, essas pessoas, esses grupos, como você citou bem, que foram para 25 de fevereiro, para a Avenida Paulista, defender quem praticou golpe de Estado, um gravíssimo crime, são essas pessoas. Elas não querem o desenvolvimento. E aí vem, Conde, isso é o efeito. E qual é a causa? Eu atribuo a causa, Conde, disso, né, a um grave problema brasileiro, que nós não resolvemos, né, que são as mazelas. Chega a ser lugar comum, mas nós temos que falar isso o tempo inteiro, porque isso se sucede no Brasil sistematicamente. Veja, eu acabei de citar João Goulart, né, em 1964, o indevido impeachment da presidenta Dilma em 2016, a prisão ilegal do presidente Lula em 2018 e o 8 de janeiro de 2023. Tudo isso, Conde, é reflexo de uma sociedade, de uma maneira geral, que ainda sofre das mazelas, né, da escravidão, das mazelas do colonialismo exploratório que persistem até hoje. Então, nisso está exatamente porque a maioria da população brasileira é constituída por negros que não tiveram e não têm oportunidades. Então, essa é a realidade brasileira. Então, toda vez, eu me lembro que quando a presidenta Dilma sancionou um projeto de lei encaminhado pela deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, igualando os direitos das trabalhadoras domésticas, que são, na sua maioria, mulheres negras, e que passariam a ter o mesmo direito que os demais trabalhadores urbanos, como está na Constituição, isso não seria nada demais, em tese e constitucionalmente, o mundo caiu sobre a cabeça da presidenta Dilma. Aí juntou a fome com a vontade de comer, interesses internacionais para desmontar a soberania do Brasil, interesses internos da classe política que está sendo superada, que é representada por esses dois governadores que estão agora em Israel, representante típico dessa política liberal atrasada, que vai dar no fascismo que o governador de São Paulo representa. Então, Conde, isso tudo, né, é o reflexo de uma sociedade que não se resolveu. Porque quando a presidenta Dilma igualou o direito das trabalhadoras domésticas, a classe média urbana, esta classe média da Marcha para Jesus, caiu no panelaço contra a Dilma. Aliás, foi a questão das domésticas e também a Comissão da Verdade, né? A gente tem esses dois vetores aí que dispararam, né? Foram gatilhos para esse ressentimento aí interminável que agora esperamos que a gente coloque um fim. Não um só fim. Para concluir esse tema, um minutinho só. Você tocou num ponto importante. A Comissão da Verdade, quem trabalhou contra ela foram os militares.
Os militares, isso tem que ser dito, eles não queriam a Comissão da Verdade. Não vou discutir se foi oportuno ou não oportuna. Foi algo que aconteceu. Politicamente se aprovou a lei, instalou-se a Comissão da Verdade. E os militares sabotaram. Da mesma forma que eles sabotaram, e tentam sabotar agora. Eles se acham os construtores da República, os donos da República, mas tem uma conta a pagar. Eles têm que pagar essa conta. Conde, sabotaram, sabe por que os militares sabotaram a Comissão da Verdade e ajudaram nessa intriga toda contra a presidenta Dilma, que não só, volto a dizer, que eram interesses internacionais conspirando contra o Brasil, interesses de políticos internos que não conseguem derrotar o Partido dos Trabalhadores em nenhuma ação progressista no Brasil, por isso tiveram que fazer um golpe, os militares se aliaram a eles porque eles não querem ver o julgamento, eles não querem a verdade, eles não querem que a gente possa, mas nós vamos falar sempre, a não ser que eles nos calem, mas eles não vão nos calar, que houve assassinatos, torturas, perseguições praticados por agentes deles, militares, no último regime militar. Por isso eles sabotaram e fizeram parte daquela conspiração que levou o impeachment da presidenta Dilma e a prisão indevida, vou falar isso o tempo inteiro, inconstitucional do presidente Lula, que gerou o fascismo bolsonarista, que gerou mais uma tentativa de golpe de Estado. E aí, para concluir, para terminar, dizendo o seguinte, veja, o presidente Lula, que depois eu considero que mais à frente eu vou até fazer uma crítica a ele, mas ele foi fundamental ao se colocar nesse processo político para derrotar o fascismo. E, eleitoralmente, a maioria do povo brasileiro, os pobres brasileiros, derrotaram o fascismo eleitoralmente. Mas o fascismo está aí e nós temos que enfrentá-lo com seriedade, como está sendo feito. Prendendo quem praticou atos contra a democracia, quem financiou e quem está, inclusive, muitos militares que atuaram diretamente nisso. Todos têm que ser responsabilizados. Inclusive o Pazuello, que foi ministro da... Aliás, o Pazuello está prestes não. Ele já foi chamado para depor na Polícia Federal, porque agora ele é para... Aliás, você sabe que o Braga Neto é a prioridade agora da Polícia Federal, porque, segundo os investigadores, o inquérito sobre o Bolsonaro ele já está praticamente completo, não tem mais muito o que descobrir, assim. Então agora tem que ir para o Pazuello, para o Braga Neto, que foi o operador, né? O Mauro Cid disse que o Braga Neto captou dinheiro para fazer ali os acampamentos, para financiar os acampamentos golpistas. E eu queria destacar também, olha uma coisa, vamos fazer aqui, eu vou para o bate-papo, o Folena, eu acabei de receber aqui do meu querido Jardes Macalé, não sei se ele está assistindo o programa, mas olha que foto maravilhosa, o Jardes Macalé, Luiz Melodia e o Itamar Assunção. Essa foto aqui deve ser mais ou menos da década de 80, 88, alguma coisa assim. Olha que saudade do Itamar Assunção, do Luiz Melodia, e tá o Jardes aqui. Jardes, um beijo para você, meu querido. Que bom, que foto maravilhosa. Que sorriso lindo, Conde, dos três. Maravilhoso. Olha, vamos para o bate-papo. Luiz Carlos Kerber está dizendo aqui, estamos com o presidente Lula, ele mesmo pediu para a sociedade cobrar o governo, então cobramos o fim da anistia aos torturadores e golpistas de 1964. Olha, eu achei que estou achando curioso, viu? Porque houve ali uma tentativa de esfriar essa questão de 64, em função das sensibilidades dos militares e tudo mais, mas essa tentativa de esfriar esquentou. As pessoas estão falando nisso agora o tempo todo. Foi muito bom, uma comunicação, um gesto de comunicação perfeito. Carlos Afonso Ilanoia, ou sufocamos esses filhos da ditadura no ninho, ou eles vão viver atormentar nossa frágil democracia. Obrigado, querido. Flávia Cristina, eu fico triste de misturar política com religião, acho uma coisa horrível e vejo calmamente o uso da religião para projetos de poder vergonhoso. Edson Antunes, obrigado pelo superchat. Golpe de 64 foi uma desgraça. Meu ferroviário em São Paulo e havia... não sei se eu entendi aqui. E havia comprado um casal uma casa pelo BNH. A ferrovia deixou de pagar o salário. Meu pai teve que emprestar dinheiro com agiotas para não perder a casa. Obrigado pelo relato, querido. A Célia Lima está dizendo, achei fantástico o presidente Lula chamar o covardão de covardão. Mas essa de vetar o Museu da Memória, Lula está acovardado? Comenta isso para a gente, meu querido. Conde, olha, vou comentar, mas eu queria aproveitar a oportunidade, já que você deu a deixa, convidar todos e a todas
para no dia 1º de abril, das 13 às 18 horas, comparecerem na Ordem dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Marechal Câmara, 150, vai ser no plenário Evandro Luiz e Silva, no 4º andar, que nós vamos fazer um ato a tarde toda do dia 1º, exatamente analisando, discutindo o que foi o golpe de 64. Lembrar para nunca mais repetir. Então fica o convite aí, Conde, a todos, no próximo dia 1º de abril, nós vamos ter uma peça, que vai começar 1h, depois, em seguida, após a peça teatral, né, do grupo Tuca, aqui do Rio de Janeiro, liderado pelo diretor Ami Haddad. Em seguida, nós vamos ter as mesas de debate, né, para refletir sobre o que foi o golpe. Então, fica o convite a todos, dia 1º de abril, na Ordem dos Advogados do Brasil, no Rio de Janeiro, no centro da cidade. Ô, Conde, olha, essa do presidente Lula, de proibir o governo de se manifestar e criticar o que foi o golpe de 64, eu considero que foi um equívoco por parte do presidente. Eu geralmente estou elogiando o presidente, mas dessa vez tem que criticar. Isso foi muito ruim para a história do Brasil, para o momento do Brasil. Nós temos que tratar desse problema, nós não podemos esconder esse problema. Nós não podemos apaziguar com os militares. Os militares têm que ir para o quartel, os quartéis. Então, se o militar quer atuar na política, e inclusive criando dificuldades até mesmo para a proposta de emenda à Constituição, né, que agora está se debatendo, apresentada pelo governo, que eu também considero que não foi o melhor encaminhamento, porque o melhor encaminhamento também seria com o fim constitucional da garantia da lei da ordem, da GLO, veja que está sempre falada por Bolsonaro, né, pelo Medroso, e por todos os outros seguidores durante o período do Bolsonaro em GLO, e visto agora nesses atos, aí, nos testemunhos apresentados pelos generais, nós perdemos a oportunidade nessa PEC, como apresentava o deputado Carlos Zaratini, de tirar a GLO. Mas ficou aí a limitação dos militares participarem da política. O militar não tem que participar de política coisa alguma. Se quer participar da política, peça demissão e venha atuar como civil. Se é servidor público militar, o militar tem que atuar única e exclusivamente quando convocado para a defesa da soberania, para a defesa dos interesses do país contra invasões estrangeiras. Nada mais. Militar não é para ser empregado contra o povo brasileiro, como tem ocorrido em toda a história republicana, em diversas oportunidades, inclusive como ocorreu na ditadura de 64 a 85. Muito bem, militar não é para ser força de segurança, não é para ser polícia. E militar também, Conde, não é para ser político. Se quer ser político, vai disputar como eu, como você, como qualquer outro. Eu não sou político, mas como qualquer político que queira disputar, entrar na vida política, na vida pública. Inclusive disputar cargo sem utilizar o posto. Posto, patente, o general, capitão, sargento. Isso tem que acabar. Delegado. Isso não tem que acabar. É o Jorge, é o Gustavo, é a Ana que estão candidatos. Não tem que dizer o que ele é. Ele vai se apresentar na sociedade, vai apresentar o currículo dele, o que ele já fez, o que ele propõe. Então, ele se vale, inclusive, um abuso. É um abuso de poder. Um abuso de poder que eu considero eleitoral, porque eles levam vantagem em relação aos demais. Por não, Conde? Não, eu quero só acrescentar o que você está falando, uma informação importante. O governo Lula está tentando acelerar a PEC contra militares na política, né? Está negociando também remuneração. Candidatos com origem nas Forças Armadas poderiam seguir recebendo da instituição, mas sem possibilidade de voltar à carreira, caso eles queiram. É isso que é também uma desigualdade, né, na questão, enfim, do salário no Brasil, dos rendimentos, que os militares, mesmo quando eles são expulsos do Exército, eles continuam recebendo, a família continua recebendo. Você sabe, né, o Folena, aqui, 85% da receita que vai para as Forças Armadas é para folha de pagamento, quer dizer, sobra 15% para você investir em equipamento, estrutura e tudo mais, quer dizer, é uma distorção. Deixa eu só, antes de devolver para você, o pessoal está pedindo para falar da Marielle, nós vamos falar da Marielle aqui na sequência. O Edson Antunes está corrigindo aqui o superchat dele, falou, desculpe pelo texto, não corrigi, mas foi aí que começou o desmonte da ferrovia de São Paulo para privatizar, virando a FEPASA. E eu aproveito para dar uma outra informação, que o trem-bala São Paulo-Rio
parece que já está super encaminhado agora, desta vez, né? Definitivamente. E também o trem rápido, não é bala, mas é rápido, Campinas, São Paulo. As coisas estão acontecendo, né? Folena, ontem o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, fez um anúncio cheio de pompa, né? Até as pessoas ficaram assustadas, né? Dizendo que o inquérito sobre a Marielle está em mãos do ministro do STF, Alexandre de Moraes, porque tem ali uma pessoa denunciada com foro privilegiado, e que em breve nós teremos respostas finalmente sobre o mandante do assassinato de Marielle Franco. Fala do anúncio do Lewandowski, fala para a gente sobre o fato, o impacto desse inquérito está nas mãos do Alexandre de Moraes agora. Conde, olha, eu assisti a fala do ministro, né, foi muito boa. Era necessário ter esse esclarecimento para a opinião pública diante da série, né, anterior de desinformações que foram apresentadas, né, no início do ano, no final do ano passado e no início desse ano. Então, agora nós já temos um posicionamento por parte do Ministério da Justiça, posicionando a sociedade de que, de fato, há uma delação. Agora nós podemos dizer, há uma delação, não é uma especulação como era antes. Então, agora há uma delação, e essa delação está com o Supremo Tribunal Federal, foi distribuído para o ministro Alexandre de Moraes, não é que seja para o Alexandre de Moraes que foi, mas foi distribuído para ele, foi para o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Importante que as pessoas entendam também isso. Em razão de uma das pessoas que foi delatada ser um parlamentar federal. Então, nós não sabemos ainda se é um senador ou se um deputado federal. Então, em razão disso, né, se é um parlamentar, deputado federal ou senador da República, o foro competente é do Supremo Tribunal Federal para fazer o processamento desse inquérito, que está ainda em fase de investigação. Então, Conde, é importantíssimo isso. Então, o importante é compreendermos o porquê foi para o Supremo e agora dessa oficialização, né, tornou público que há uma delação. Obviamente, nós não sabemos o teor da delação porque ela está correndo em sigilo. Qualquer coisa que se fale ou estão falando é chute, porque o próprio ministro falou ontem. Ou vazamentos, né? Porque a gente tem algumas coisas. Eu vou colocar assim, Conde, porque já fizeram muitos vazamentos no passado e foram utilizados pelo gabinete do ódio do Bolsonaro para desvirtuar algumas coisas. Então, eu tenho muito cuidado nesse tipo de ação, né, principalmente no que envolve o caso da vereadora Marielle. Em todos os casos, particularmente nesse. Por que nesse caso? Aí vem o desdobramento da questão que você me apresenta. Conde, a solução do caso da Marielle ela é importantíssima, não só para o Brasil como um todo. Né? Nós estamos diante de uma mulher que foi, né, cruelmente, né, assassinada, junto com seu motorista, e tinha mais uma outra assessora dela naquela oportunidade, que por muita sorte sobreviveu. Então, quer dizer, são pessoas que não têm, né, são pessoas sem um grau de humanidade. São pessoas muito perigosas. Então, nós estamos diante de um assassinato de um político, uma política importantíssima, com uma trajetória muito grande no Brasil, que é ter, e teve, que infelizmente acabou tendo mais ainda internacionalmente razão da morte dela. É uma mulher, a questão do feminicídio, e também uma mulher negra, e periférica. E, além disso, eu colocaria mais um outro elemento importantíssimo, que é começarmos a compreender e aprofundar o que é o crime organizado, a milícia no estado do Rio de Janeiro. Porque é do estado do Rio de Janeiro que essa milícia está partindo para o Brasil. Então, Conde, a conclusão desse inquérito poderá ajudar muito, não só na solução desses problemas que eu acabei de citar, inclusive com a infeliz morte da vereadora Marielle, mas também a começarmos a mexer na estrutura de poder que a milícia hoje tem no estado do Rio de Janeiro. A aproximação da milícia com o poder público. A atuação da milícia controlando, né, toda uma cidade e todo um estado. A aproximação de políticos. A aproximação, né, desses agentes
com pessoas que podem até mesmo ter ocupado no passado, né, ou ter atuado ou não, direto ou indiretamente, na esfera federal e passando esse modelo para todo o Brasil. Então, a solução desse caso ele é importantíssimo para o Brasil. O Brasil precisa disso. E o Rio de Janeiro, onde eu estou particularmente, mais do que nunca. Porque, por tudo que nós temos visto no Rio de Janeiro, nas sucessivas eleições no estado do Rio, a influência da milícia é muito grande. Então, Conde, isso é importante. Aí sim, na hora que nós conseguirmos entender o que aconteceu e for feito, de fato, um enfrentamento a isso, aí nós podemos começar a ter uma expectativa de uma democracia eleitoral. Uma expectativa, porque hoje eu posso te assegurar, não há democracia eleitoral no Rio de Janeiro. E esse modelo estava sendo implantado nacionalmente. Deixa eu trazer aqui duas informações para acrescentar aqui a análise do Folena. A primeira é que o anúncio do Lewandowski, né? Estou fazendo uma leitura aqui. Ele me parece que o Lewandowski quis mostrar serviço também depois daquela reunião com o Ministério, que o Lula deu uma puxada de orelha em todo mundo. Então, o ministro precisa se manifestar também. Os ministros precisam falar, precisam defender o governo, tudo mais, apresentar, né, conquistas e tal. E cair na mão do Alexandre de Moraes, quer dizer, eu acho que rapidamente, Folena, esse inquérito pode vir a público, porque o Alexandre de Moraes ele não gosta muito de sigilo, né? Você viu que nos depoimentos ali dos generais, ele tirou o sigilo rapidinho, inclusive para tirar essas dúvidas. Ah, mas o que falou, não falou? Não, então tira o sigilo, todo mundo vê o texto na íntegra. E ontem eu pude ler algumas apurações de jornalistas sobre o inquérito, a delação do Rony Lessa, coisas assim comedidas, né? Até discretas, mas parece que o Rony Lessa falou o nome do mandante, deu detalhes, né, de que esteve com o mandante antes, durante e depois da execução. Ele falou tudo isso. Então, agora, de fato, nós temos essa mensagem oficial. Acho que o Lewandowski não iria fazer esse anúncio se não tivesse também alguma coisa ali, digamos, acho que consolidada, né, nas conversas dele com Alexandre de Moraes e tudo mais. Ele ressaltou que continua em sigilo, né? Deixa eu trazer comentário aqui do Anselmo Coyote. Salve, Jorge. Salve, Jorge. Jorge Folena. Salve, Jorge. A prisão do Lula foi um ponto fundamental de um crime maior, no interior de um crime maior, né? Foi tirânica, delinquente. Abraço, parabéns para o convidado, Conde. Obrigado, Anselmo Coyote, fotógrafo, né? Tá aqui com essa câmera belíssima aqui. Deixa eu trazer outras impressões para o Jorge comentar. A Elizabeth está dizendo aqui, viu o tweet de Mônica Benício hoje, estou com ela. Justiça anda só atrapalhando a família, concordo com ela. Lewandowski não esclareceu, aumentou a dor da família, não ajudou. Eu vi também a Aniele Franco dizendo assim, quer dizer, elas estão traumatizadas, né? Claro. Porque o Dino anunciou várias vezes tudo mais e a coisa não aconteceu. Vamos ver agora. Ivo Afonso, de besta o Lula não tem nada. Se ele não embarcou nessas manifestações, ele tem seus motivos, deve estar armando alguma. Eu acho que causou esse efeito contrário, quer dizer, as pessoas ficaram tocadas agora com essa coisa de 64, né? Vamos ver o que vai acontecer. Jorge, para a gente encerrar aqui a sua participação, fala um pouco dessa perspectiva agora que a gente tem tantas... No caso do Bolsonaro, quer dizer, praticamente não se tem mais dúvida de nada, né? Cartão de vacina, outras coisas. Agora você acha que a Polícia Federal ela tem que se focar no Braga Neto, nos comparsas, digamos assim, dessa tentativa de golpe? O Conde, você já tocou no ponto, nós temos que falar sobre isso. O destino do Bolsonaro já está traçado, a meu ver. Já está muito claro a participação dele, não tem como escapar. Não tem, ele vai ter um indiciamento, vai ter a denúncia, vai ter o julgamento, vai ser segurado ele devido ao processo legal e ele vai ser condenado pelos crimes contra atentado ao Estado Democrático de Direito e abolição violenta, tentativa de golpe de Estado e abolição violenta da democracia. Do Estado Democrático de Direito. Democrático de Direito. Muito bem, isso vai ser... Agora, tem mais coisas, né, Conde? Como já está sendo, já está indiciado no caso do cartão de vacinação, que é um crime gravíssimo, é adulteração de documento público, praticado por um chefe de Estado. Simplesmente chefe de Estado tem lá uma falsificação, adulteração de documento público. Reclusão de 1 a 5 anos, Conde. Então, quer dizer, além de outros delitos mais.
né? Tem que ver a situação para ver, né, a questão das joias, né, que ele se apropriou, né, a utilização das verbas do cartão corporativo para fins particulares. E, principalmente, Conde, eu não quero nunca esquecer isso, as milhares de mortes da Covid. Milhares de mortes da Covid. Esse senhor foi um irresponsável. Infelizmente, ele foi presidente do Brasil durante uma tragédia sanitária. E ele tem que responder por tudo que ele fez. Veja, ele não tomou vacina, falsificou o cartão de vacinação para entrar nos Estados Unidos, e o que é grave, Conde, nesse ato dele não tomar vacina, ele incentivou milhares de brasileiros a não se vacinar. E milhares de pessoas morreram. Então ele tem que pagar duramente, ser severamente responsabilizado, juntamente com todos aqueles que atuaram também no Ministério da Saúde durante a Covid, entre eles Pazuello, o outro ministro que lá esteve, e outros mais. É isso, Conde. Ô, Folena, olha só o Vinícius Casalino já aqui conosco, colega do Folena aqui no mundo do direito, professor da Unicamp. Meu querido Vinícius Casalino, seja muito bem-vindo aqui. Prazer tê-lo mais uma vez conosco. Vou passar a palavra para você fazer uma saudação para o nosso público e para o querido Jorge Folena. Vocês se conhecem pessoalmente? Se não, precisamos combinar um café. Agora, satisfação, Vinícius. Bom dia, Conde. Bom dia, caríssimo Jorge. Prazer aí conhecê-lo, né? E bom dia a todos e todas que nos acompanham aqui, né, Conde? Um dia bastante com muitas informações, muitas novidades e também o que nos traz algum otimismo, né? Então acho que devemos aí acreditar que as coisas andarão bem. Bom dia, meu caro. Obrigado pelo convite, Conde. As coisas estão acontecendo, né? A Brasília está uma ebulição só, inclusive política e tudo mais, né? A gente está tocando esse barco, né, Folena? Folena, querido, brigadíssimo, hein? Abraço, bom trabalho. Abraço, Vinícius, prazer, satisfação. Reforça o convite. O dia primeiro ainda tem 2 semanas, né? Mas reforça o convite para a gente. Olha, dia 1º de abril, das 13 às 18 horas, na Ordem Advogado do Brasil, no estado do Rio de Janeiro. Vamos estar tratando sobre o golpe de 64. Um convite para todos. E mais um, rapidamente, Conde. Na quinta-feira, no Soberania em Debate, que é um programa do movimento SOS Brasil Soberano, o canal é o mesmo, o Conde já participou, o canal é no YouTube, SOS Brasil Soberano, nós vamos receber, Conde, a filha do presidente João Goulart, já que nós falamos lá do comício de 13 de março de 64, ela vai estar conosco quinta-feira, às 16 horas, no Soberania em Debate, né, para tratar exatamente do que foi o governo do pai dela, o que foi, né, o afastamento do pai dela e tudo que o pai dela defendeu de justiça social no Brasil. Fico convite para todos e obrigado pela oportunidade. Vou divulgar aqui nas redes. Obrigado, Folena. Obrigado, a gente vai seguir com o Casalino aqui. Até a próxima, queridão. Abraço, querido. Tchau, tchau.